Bem, gente, hoje estamos aqui para mais uma aula desse nosso módulo de matemática financeira e hoje nós iremos falar sobre política de concessão de crédito. Então, nós vamos abordar a política não no conceito estrito mesmo da política de politicagem, que isso não nos importa, da política das instituições é que nos importa, certo? E o contexto da política das instituições vem trazendo o seguinte entendimento para a gente. Toda e qualquer instituição, ela tem o que nós chamamos de cultura organizacional. Essa cultura organizacional, ela é formada pela missão, pela visão e pelos valores da instituição. E são justamente esses valores que são formados pelas normas, pelo regimento da instituição, que é construído a política da instituição. As normas não podem chegar atrasado, tem que se vestir adequadamente e por aí vai. Certo? Então essas são as normas, são os valores da instituição. E essa cultura organizacional é formada por isso. O que seria a missão? A missão é o que a instituição se propõe a fazer. O que ela se propõe a fazer perante os seus consumidores, perante a sociedade, certo? Perante ao governo, que é bastante importante, que é o principal órgão fiscalizador, certo? A visão, está falando de visão, estou falando de futuro, é onde a instituição pretende chegar. Certo? A instituição deve ter em mente onde ela quer chegar e em quanto tempo ela quer chegar a esse determinado local. Certo? E os valores é justamente o que eu estou falando, são as normas do regimento da mesma. Então essa política de concessão de crédito parte daí, dos valores da instituição. Então, cada instituição cria ou adequa a sua política de acordo às suas normas. Certo? Então, essa política de concessão de créditos são os trâmites, certo? São as normas, os regimentos que a instituição cria para decidir se irá ou não conceder crédito ao seu consumidor ou a um possível consumidor. Esse crédito que a instituição pode conceder ou não, ele se dá de duas formas, certo? Esse crédito, ele pode ser inicial, ou ele pode ser um crédito de renovação. O que seria um crédito inicial? O crédito inicial seria aquele crédito em que está concedendo para o consumidor que vai comprar a instituição pela primeira vez, certo? E esse crédito de renovação é um crédito que é destinado àquele consumidor que já era cliente, já era consumidor da instituição e por algum motivo deixou de ser. Geralmente, nesses casos de crédito de renovação, o motivo que mais acusa em que os clientes deixam de ser clientes da instituição é o motivo de os clientes se ficarem inadimplentes. Então, esse cliente era cliente da instituição e ele ficou inadimplente, certo? Deixou de ser cliente por um determinado momento. A partir do momento que foi lá e quitou sua dívida e passou a ser adimplente, ele passou a ser como todo e qualquer consumidor. Por isso que para ele deve ser o crédito de renovação e não o crédito inicial, porque ele já é consumidor da instituição. Então essa política ela é elaborada por cada instituição de acordo com o que ela pretende com o seu consumidor. Certo? Vamos lá. Os conceitos: política, arte ou ciência da organização. Então a organização tem esse conceito de que é uma arte e uma ciência. Certo? Concessão é a permissão, ou seja, a instituição vai permitir crédito ou não àquele consumidor. Certo? E o crédito é a confiança que se tem em algo. Se está falando de crédito, está falando de confiança, porque o crédito é uma venda a prazo. Quando se vende à vista, não precisa necessidade de relação de confiança, certo? Porque não existe, certo, o prazo. Naquele mesmo momento que foi efetuada a venda, o recurso entrou na conta da instituição ou no caixa da instituição, certo? Então a política de concessão de crédito é mais ou menos isso. As organizações, certo, se reúnem, certo, internamente, de acordo com seus valores, de acordo com suas normas, seu regimento, para decidir se irão conceder ou não crédito aos seus consumidores, se irão estabelecer ou não uma relação de confiança com seus consumidores. E essa relação de confiança pode ser inicial, para um consumidor que está chegando agora na instituição, ou pode ser de renovação, para uma pessoa que já era consumidor, deixou de ser consumidor por algum motivo, principalmente por inadimplência, e aí quando ficou inadimplente, certo? Voltou a ser consumidor da instituição, então de renovação, certo? E vamos lá. Para que a instituição
molde, crie uma política de concessão de crédito consistente, certo? E que realmente não vai trazer dores de cabeça no futuro, é preciso que se faça uma análise de crédito. Essa análise de crédito é uma pesquisa da vida do consumidor, certo? Da mesma forma que eu falo para vocês que o órgão regulador, por exemplo, a Receita Federal, não quer saber o nome do indivíduo, ele quer saber o CPF do indivíduo, o cadastro de pessoa física. Da mesma forma, a Receita Federal não quer saber o nome da instituição, da empresa, quer saber o CNPJ da empresa, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, certo? Através desses códigos, desse CPF, desse CNPJ, a Receita Federal, ou os órgãos reguladores, ou qualquer instituição, certo? Pode fazer uma varredura na vida desse consumidor, pessoa física, ou desse consumidor, pessoa jurídica. Então tá ali. A análise de crédito consiste em atribuir valores a um conjunto de fatores. Esse conjunto de fatores será destinado e criado pela própria instituição. Por isso que cada instituição deve criar a sua própria política de concessão de crédito. Por quê? Porque tem visões diferentes, tem ramos de atividades diferentes, certo? Que permitam a emissão de um parecer sobre determinada operação de crédito. E essa análise de crédito vai resultar em uma situação positiva ou negativa para o consumidor, certo? Ou seja, vai conceder crédito ou não vai conceder crédito a esse consumidor. Tranquilo? Vamos lá. Quando as instituições pautam nessa análise de crédito, e aí ela tem que pensar que deve haver um cadastro de consumidor, certo? Um cadastro, e que esse cadastro, quanto maior a quantidade de informações que a instituição tiver desse consumidor, melhor será para ela, porque mais vínculo ela terá com o seu consumidor, ela terá mais informações do consumidor. Então, existem alguns pontos específicos que não podem faltar em nenhum cadastro na questão da política de concessão de crédito, certo? E é importante mencionar no cadastro que a importância do cadastro é que se tenha um funcionário, um colaborador da instituição para preencher esse cadastro para o consumidor. Nesse momento está acontecendo uma espécie de entrevista. Esse funcionário da instituição consegue perceber algumas atitudes suspeitas desse possível consumidor, certo? Então é melhor que tenha um funcionário para preencher do que entregar o próprio formulário para o consumidor preencher. Então nesse cadastro não pode faltar os dados do tomador do crédito, aquela pessoa que está solicitando crédito na instituição, ou seja, certo? Essas pessoas que querem crédito na instituição. Então esse tomador, antigamente existia a figura do avalista, como eu falei para vocês na questão lá, certo? Do empréstimo na aula anterior, em que o avalista é aquela pessoa que assumia todo o risco da dívida caso o tomador do crédito não arcasse com as suas obrigações. Agora não existe mais. Agora nenhuma pessoa quer mais assumir esse risco, certo? Então nós temos dados da operação, certo? Que são de extrema importância. Dados da operação deveria ser quanto de crédito a gente vai liberar para esse consumidor? Liberou R$1.000 de crédito. R$1.000 de crédito, certo? Ele realizou a compra de R$1.000. A compra foi parcelada em 8 prestações ou 10 prestações. E qual o valor de cada prestação? Isso aqui que são os dados da operação, certo? Tem que estar bem descrito e bem claro. Nós temos também os dados da garantia, descrição da garantia, valores estimados em reais, certo? Já que é uma venda a prazo, é uma relação de confiança e eu não posso pensar em ter muita garantia, porque o consumidor pode pagar ou não pagar, certo? Nós temos ali também os dados das consultas, que a consulta a instituição faz lá quando a instituição, certo? Fez a pesquisa com o consumidor. Lá quando a instituição fez isso aqui, análise de crédito. Então ele fez essa pesquisa e essa pesquisa resultou em dados que será de extrema importância para a instituição. Nós temos os dados do aprovador, porque isso é de extrema importância. O que acontece, gente, nisso? Tem que ter os dados do aprovador, por quê? Se existe um regimento da instituição, e a instituição diz lá o seguinte:
Não conceda crédito inicial para consumidor algum, crédito inicial que vai ultrapassar 20% do seu salário, da sua renda, porque é um documento importante que é solicitado quando se está preenchendo o cadastro do consumidor, o informe de rendimentos dele, o que nós conhecemos como conta-cheque, como lerite, certo? É o que vai comprovar o que aquele consumidor recebe mensalmente. E a instituição diz o seguinte: não libere para consumidor inicial crédito que ultrapasse 20% do seu salário. Por quê? Porque o consumidor não compra só na minha instituição, compra na instituição ao lado da minha, compra na instituição da outra rua, e assim vai. E assim vai fazendo um montante até chegar no resultante do salário desse consumidor. E aí, a pessoa que está preenchendo o cadastro desse consumidor, certo? Que é o operador do crédito, certo? Aí, muitas vezes, ele pode partir para o lado da emoção. Mas chegou o fulano de tal lá que eu conheço há muito tempo, e fulano de tal não vai, de forma alguma, vamos falar em termos mais claros, dar calote na instituição. A empresa diz que eu tenho que liberar 20%, mas não, eu vou lá e libero 50%. Liberou 50%. Então, se liberou 50%, esse operador, que é quem liberou o crédito, que é o funcionário responsável por isso, é responsável por isso aqui. Se o consumidor não pagar, certo? Esse valor aqui será debitado da conta, debitado do salário desse funcionário. Por quê? Porque ele infringiu uma lei, ele passou por cima de uma norma da instituição. Pedi para liberar só 20%, liberou 50%. Então, os outros 30% restantes, você que vai arcar com esse valor. De que forma vai ser arcado, não sabemos, não podemos mencionar. Pode ser passando 10 vezes, 20 vezes, pode ser cobrado em uma única vez, certo? Isso fica a cargo da instituição. Por isso que é importante os dados do aprovador do crédito, ou operador do crédito, certo? Porque ele é responsável por aquilo que ele está autorizando. Caso ele passe por cima de alguma norma da instituição, ele é o responsável por isso. E aí, nós temos a proposta de crédito, que é todo esse cadastro, certo? Que é realizado, onde o consumidor tem lá os seus dados, e quanto maior a quantidade de dados do consumidor, melhor para a instituição, certo? Então, esse é o cadastro do consumidor. E aí, a gente parte para os objetivos da concessão de crédito. Quais são os objetivos? Estabelecer políticas para a concessão de crédito a clientes, pessoas físicas ou jurídicas, concessão de crédito inicial ou renovação. Inicial para o consumidor que está chegando agora, renovação para o consumidor que era consumidor da instituição, por algum motivo deixou de ser e agora está retornando à instituição como consumidor. E pode ser tanto pessoa física, CNPJ, ou, pessoa física, CPF, ou pessoa jurídica, CNPJ. E aí, nós temos algumas condições para que básicas de crédito para aplicação geral. O cliente deve fazer o quê? Comprovar sua identidade, preencher integralmente o cadastro, não possuir restrições creditícias, ou seja, deve comprovar sua identidade, apresentar um documento de identificação com foto. Ali eu vou estar conseguindo descrever, certo? Se é realmente aquela pessoa. Deve preencher integralmente o cadastro e assinar o contrato de adesão. Quanto maior a quantidade de informações tem no cadastro, melhor para a instituição. Então, quando o cliente preenche, ou melhor ainda, algum funcionário da instituição preenche, é um valor decisivo. E não possuir restrições creditícias, ou seja, não possuir nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Perdão, gente. Como SPC e Serasa. Então, são esses órgãos aqui que impõem as restrições creditícias de qualquer consumidor. Vamos seguindo. Então, o cliente deve também comprovar a estabilidade de residência. Isso é exigido em algumas instituições, porque para o possível momento de cobrança, a instituição já saber onde é a residência daquele consumidor e saber onde direcionar
a cobrança para aquele consumidor. Comprovar a estabilidade de emprego mediante a apresentação do lerite ou contra-cheque. Comprovar a renda, que é através do mesmo contra-cheque. Certo? Observação. As iniciativas de concessão de crédito tomadas à revalia dessa norma que resultem em prejuízo à empresa serão de inteira responsabilidade do funcionário que concedeu o crédito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer aquela questão que eu expliquei para vocês. A instituição disse que crédito inicial não pode ser liberado mais de 20% da renda do consumidor. A pessoa que está responsável pelo crédito liberou 50%. Então, quando diz a revalia que resulta em prejuízo para a instituição, ou seja, resultou em prejuízo, liberou 50%, a pessoa não pagou. Ó, será de inteira responsabilidade do funcionário que concedeu o crédito. Ele é total responsabilidade desse funcionário, que passou por cima de uma norma da instituição. Não será concedido crédito ao cliente que se enquadrar nas situações a seguir. Então, se ele se enquadrar em alguma das situações, a empresa que prezar pela política de crédito não concederá crédito a esse consumidor. Deixar de apresentar documento que comprova sua identidade. Então, não apresentar nenhum documento que comprova a identidade dele. Ou seja, gente, quando fala documento que comprova a identidade, não significa somente o RG, não. Pode ser qualquer documento de identificação. E quais são os documentos de identificação? Aqueles documentos que possuem foto. Certo? Pessoas menores de 18 anos, não emancipadas, ou seja, por lei, a pessoa menor de 18 anos não pode ser responsável pelos seus atos. Mas a pessoa emancipada pode ser. Vou dar um exemplo para vocês do que seria essa emancipação. Suponhamos que eu tenho um filho, certo? Menor de 18 anos, e esse filho, ele estuda em outra cidade, em outro local, distante daqui. E aí, para resolver as situações desse filho, que ele é menor de 18 anos, menor de idade, eu teria que sempre estar lá presente nesse local para resolver, já que eu sou o responsável por ele. Mas como eu não posso sempre estar lá, eu vou emancipar esse meu filho. Ou seja, eu vou dizer que eu estou delegando poderes a ele responder como uma pessoa maior de idade. Então, emancipar o quê? É dar poderes ao menor de idade e responder como se fosse maior de idade. Certo? Então, se a pessoa é menor de 18 anos e não é emancipada, você não deve conceder crédito a ele, porque não responde por si perante a lei. Certo? Esteja registrado no SPC ou no Serasa, que são os órgãos de proteção ao crédito. Certo? Então, deve pensar nisso aí. A pessoa também que possui títulos protestados ou constantes no Cadastro Nacional de Emitentes de Cheques sem fundos, porque o que acontece? Cada vez que a pessoa emite um cheque, esse cheque vai ao banco ser descontado e não tem rendimentos lá, o cheque retorna, ficou chamado como cheque sem fundo, o nome dela é registrado nesse cadastro aí, Cadastro Nacional de Pessoas do Cheque Sem Fundos, certo? Então, Cadastro Nacional de Emitentes de Cheques Sem Fundos, perdão. Então, esse cadastro ele é atualizado cada vez que a pessoa emite um cheque que não tem fundos, então fica lá. Então, se a pessoa possuir essas restrições, não se deve liberar crédito para ela. Tem a prestação ou salário atrasado da própria instituição, certo? Então, se a pessoa tem prestação atrasada na minha instituição, para que eu vou conceder novamente crédito para ela comprar na minha instituição? Vou esperar ela quitar as prestações para depois liberar crédito para que ela possa fazer uma nova compra, certo? Sem residência fixa, isso aí não leva tanto ao pé da letra, mas, como eu falei para vocês, o que importa, o que vai determinar aqui é o regimento da instituição. Existem instituições que têm regimentos mais severos, mais duros, que possam levar isso ao pé da letra. Existem instituições que têm regimentos mais flexíveis, que não vão se apegar a esse quesito, certo? Então não devemos entrar nesse mérito. E aí a gente tem: toda empresa que deseja avançar para o próximo nível precisa implementar uma política de crédito de qualidade para ajudar a incentivar e pavimentar o caminho para o crescimento. Então, toda e qualquer instituição que pensa, porque nós sabemos que isso aí gera consequências no futuro. A instituição só vai precisar efetuar cobranças
se não elaborar uma política de concessão de crédito consistente. Porque a cobrança, ela vem após o crédito. Liberei crédito no meu consumidor, ele não pagou, vou ter que entrar com a cobrança. Então, se eu penso em elaborar uma política de concessão de crédito consistente e que não venha a surtir tantas falhas, eu vou reduzir o meu quantitativo de cobranças lá no futuro, certo? Então, isso é uma questão de visão também, é uma questão de futuro, pensar no futuro. Não pensar somente em vender, mas tem que pensar que o cliente tem, além de comprar, ele tem que pagar, certo? E aí, nós podemos dizer para vocês que não existe um manual para uma boa política de concessão de crédito. O que vai determinar é o que a instituição pretende, onde ela quer chegar, o que ela pretende oferecer para os seus consumidores e realmente o seu regimento. Se é um regimento mais severo, certo? A política vai ser mais dura. Se é um regimento mais flexível, a política será mais maleável. Então, esse é o contexto que nós devemos levar ao pé da letra. Não podemos jamais julgar a política de concessão de crédito da instituição A ou B, porque ela é elaborada mediante o seu regimento interno, as suas normas. Então, a partir dessas normas é que são elaboradas essa política de concessão de crédito. E também a política de cobrança, certo? Que é o que nós veremos no próximo conteúdo, cobrança que vem logo após o crédito, certo? E aí a gente tem os 5 Cs do crédito na política de concessão de crédito. Primeiro C, caráter. Avaliação da intenção da empresa de cumprir ou não o compromisso firmado com a sua companhia, certo? Capacidade. A condição do cliente de produzir o dinheiro necessário para cumprir o compromisso. Essa capacidade, certo? Nós vimos através do conta-cheque dele, do informe de rendimentos. Se ele tem condições ou não de produzir aquele recurso para cumprir com as suas obrigações. Capital. A atual saúde financeira do cliente. Quanto o cliente dispõe, certo? De capital. Condições. A situação macroeconômica do país e suas variáveis que podem afetar a empresa. O momento em que o país está passando conta e muito para a concessão de crédito. As pessoas estão comprando cada vez menos, porque a inflação está alta. Romário, que vem essa inflação? A inflação, gente, ela é medida da seguinte forma: o valor dos produtos e serviços estão subindo, mas o valor da renda, ou seja, do salário dos consumidores, estão se mantendo ou estão reduzindo em relação ao valor dos produtos. Então, quando diz que a inflação está alta, é porque o rendimento do consumidor não está acompanhando a alta dos produtos ou serviços, certo? O produto está inflacionado, está alto o valor. Então, se ontem eu consegui comprar 10 pães com R$5, amanhã pode ser que eu só consiga comprar 5 pães com os mesmos R$5. Ou seja, o valor do produto subiu, certo? Mas o meu salário, o meu rendimento continuou no mesmo patamar. Então aí eu estou reduzindo a quantidade de compras. Então por isso nós devemos ter o entendimento da inflação alta em relação a isso aqui, certo? E nós temos lá o colateral, o nível de engajamento do cliente em outras dívidas. É por isso que falou lá, só libere crédito inicial que comprometa 20% do salário do consumidor. Por quê? Porque ele comprometeu 20% aqui, na outra loja comprometeu 10%, na outra loja comprometeu mais 20%, na outra loja comprometeu 30%, e por aí vai. Quando for fazer o somatório, ao final do mês já comprometeu todo o salário que eu tinha. Então, esse é o colateral, o engajamento do cliente em outras dívidas, porque ele não compra somente na sua instituição, ele não tem necessidade ou desejo somente do seu produto ou do seu serviço, tem necessidade e desejo de outros produtos e outros serviços, certo? Então esses são fatores que têm importância para uma política de concessão de crédito consistente e que venha a trazer menos dores de cabeça para o proprietário da instituição no futuro. Não é que vai sanar as dores de cabeça, não. Lógico, essa é apenas uma ferramenta, vai reduzir a possível dor de cabeça que o proprietário da instituição vai ter, certo?
E aí, se a instituição quiser decidir por montar um manual de política de condição de crédito, pode montar, só que esse manual deve ser revisto de acordo às variáveis do momento, caráter, capital, capacidade, condições e colateral, certo? Porque vai que as coisas melhorem para o futuro, se Deus quiser, certo? As condições, com a situação macroeconômica, pode ser que a inflação venha a diminuir, o poder de compra do consumidor aumentar. Então é isso que a gente deve levar em consideração para realmente reavaliar nossa política de condição de crédito. Eu não posso simplesmente liberar crédito para as pessoas que estão passando por um momento difícil, não liberar crédito alto, certo? Libera um crédito que seja razoável, porque não adianta somente eu vender. O que importa é vender e receber, certo? Então aqui nós tivemos uma aula que explanou um pouco legal sobre política de condição de crédito. Vou disponibilizar esse mesmo material para vocês, certo? E a atividade para que vocês possam resolver. Essa é uma aula que determina muito, certo? Como vai ser a próxima aula, que é a questão da cobrança, porque a cobrança ela é sempre ligada e totalmente dependente da concessão ou não de crédito para o consumidor, seja ele inicial ou renovação, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física, certo? Então o que a gente tem que ter em mente em relação à política de condição de crédito é isso, que ela é mutável, ela não é fixa, não é como estabelecer uma política e ela vai se permanecer para o resto da vida, certo? Daquela forma, deve ser mutável de acordo com as variáveis do momento, certo? E que ela também é específica de cada instituição. Cada instituição pode elaborar da forma como bem entender. Não é porque a instituição A tem uma política de crédito severa que a instituição B também vai optar pela mesma política de crédito severa. Pode ser mais flexível, porque faz parte do regimento dela, faz parte das normas ser mais flexíveis, certo? Então, o entendimento de política de condição de crédito no contexto geral é esse. Então, nós ficamos por aqui, certo? Assistam essa videoaula, leiam esse material, certo? E resolvam a atividade e até a próxima aula. Bons estudos, galera!